Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo dedicado aqui. Gostaria da sua atenção para você assistir esse vídeo do início até o fim, ainda mais se você for vascaíno, até porque nós iremos trazer as notícias do Vasco sempre em primeira mão. Então cola aqui no Giro Futebol, deixa o seu like, deixa o seu comentário importante e também dá aquela força para o nosso amigo, se inscreva no nosso canal e ativa o sino das notificações. O Vasco vem trabalhando e buscando reforços para a janela, inclusive para atender a pedidos do técnico Fábio Carille. E um dos jogadores que está mais avançado nas negociações é Benjamin Garré, inclusive o atacante que atua no Kirill Somolov da Rússia. Aparentemente está tudo acertado entre o clube russo e o Vasco. Até mesmo o jogador deseja o interesse de vir jogar no futebol brasileiro, e pela questão de ter mais jogadores estrangeiros no elenco iria facilitar a sua adaptação. O Vasco busca e trabalha no mercado através do Marcelo Santana, está na Europa em busca de no mínimo 3 atacantes pelo lado, porque David e Adson estão ainda lesionados, e isso preocupa bastante a comissão técnica e também sobre o estilo de jogo que Fábio Carille quer colocar a campo em relação ao time. Então as negociações foram encaminhadas, praticamente acertadas com o clube russo e o Vasco disponibilizando a fazer uma opção de compra, até mesmo pela opção do empréstimo, caso Benjamin Garré consiga atingir as metas de participação de gols, de lances decisivos, inclusive avanços de outras equipes. Isso aí iria facilitar o Vasco comprar esse atacante. Enquanto a gente fala do Garré, a gente fala de um jogador que acabou se tornando mais distante, que é o atacante Lloyd Augusto da Angola. Inclusive o Antalyaspor da Turquia tinha um interesse de negociar o jogador, mas com as últimas movimentações e com as últimas atuações do atacante angolano, que é um ponta-direita de muita velocidade, mas vem sofrendo muito com os problemas físicos, o Antalyaspor recusou a proposta do Vasco a princípio por uma opção de empréstimo. O clube turco só deseja negociar o jogador se for de forma bem definitiva, que for o valor à vista. Então parece que o Vasco desistiu um pouco do circuito em relação ao Lloyd Augusto, por mais que seria um jogador que tinha números piores do que o Serginho, aquele atacante que estava no Vasco e hoje rescindiu com o Vasco e está atuando na segunda divisão da Turquia. Aparentemente Lloyd Augusto não é uma preferência da torcida vascaína, mas existia uma preferência dos próprios scouts e também da diretoria em relação a esse atacante, pela versatilidade, principalmente pelas jogadas que ele costumava fazer tanto no lado direito como no lado esquerdo. Mas um dos problemas sérios em relação a isso era a parte realmente física, porque ele havia sofrido 4 lesões e todas elas com lesão na posterior da coxa, e inclusive com um calendário absurdamente inflacionado desse ano por conta do Mundial, seria um risco trazer um jogador que já sofre com problemas de lesão na coxa ou lesões por conta de fadiga. Vamos falar agora sobre a negociação em relação a esse jogador, que inclusive vem trabalhando na surdina, mas a princípio existe só uma pequena observação. O Vasco observa com bons olhos repatriar Pedrinho, ex-jogador revelado na base do Corinthians, que teve muito destaque no Corinthians e foi vendido na época para o Shakhtar Donetsk. Inclusive ele havia sido emprestado para o Atlético Mineiro na temporada passada. Poucos jogos, poucos números ele atuou, porque ele não tinha condições, muito por conta dos técnicos que o Atlético Mineiro tinha, que não colocava ele para atuar, e o Vasco observa esse jogador. O agente dele, o Bertolucci, inclusive tenta mapear um caminho mais próximo para o Pedrinho sair do Shakhtar Donetsk, porque é um desejo do jogador conseguir atuar por mais minutos, e no Shakhtar isso não está acontecendo. Ainda mais atrapalha em relação à saída do Pedrinho da Ucrânia por conta da guerra que vem acontecendo aí
e ele não se sente seguro estando morando lá na Ucrânia. Então os seus agentes buscam um clube brasileiro para que ele consiga pelo menos um empréstimo sem opção de compra e até mesmo empréstimo gratuito 0800. E o Vasco monitora esse jogador porque enxerga ele com grande potencial. O Pedrinho gosta de jogar muito pelos lados, mas também faz a função por dentro. Foi um grande destaque na época do Corinthians. O contrato dele vai até 2029 com o Shakhtar Donetsk e o Shakhtar poderia exercer essa situação de emprestá-lo de graça sem ter a opção de compra. Então seria mais um jogador aí interessante. É um jogador sim que está em baixa, não atua já há muito tempo, mas é um jogador que poderia se recuperar o seu futebol, até porque existe um interesse do próprio atleta em voltar ao futebol brasileiro. Esse é o nosso vídeo aqui falando das notícias do Vasco, o mercadão da bola do Vasco. Conto com a presença de todos vocês para assistirem esse vídeo, deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Além disso, dar aquela compartilhada para mais e mais vascaínos. Um grande abraço para todos, tamo junto, saudações vascaínas. Às 7 horas da noite teremos live aqui no canal Giro Futebol para falarmos um pouquinho do clássico que Vasco e Flamengo desempenham no final de semana e também falar sobre esse jogo da Copa do Brasil.